Olá, meus queridos, que maravilhoso ter você mais uma vez aqui comigo. Eu sou a Carol Guimarães e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que veio direto do coração de Deus para a sua vida. Eu peço agora que você traga o seu coração, a sua mente focados aqui neste momento, porque Deus tem uma resposta, uma direção, uma revelação para a sua vida hoje. Você já parou para pensar que talvez o maior problema da sua vida hoje não seja o que você está vivendo, mas como você está reagindo à circunstância que você está vivendo? Tem gente que mesmo após passar uma circunstância difícil, um contratempo, uma dor, uma insegurança, um medo, um problema relacional, não consegue sair da situação, fica aprisionado dentro daquela circunstância. Isso porque a mente humana tem uma dificuldade de se desprender de emoções contrárias. A nossa mente, ela é um solo, ela é como um solo. Tudo que nós plantamos insistentemente no solo da nossa mente, nós vamos colher consequentemente. Então, se nós plantarmos pensamentos negativos, de insegurança, de medo, de incerteza, nos concentrarmos neste lugar, nós teremos uma resposta nos nossos comportamentos. Então, um pensamento frequente a respeito de uma mesma circunstância vai gerar uma reação ou um comportamento que talvez não seja produtivo para a sua vida. Em Provérbios 23, verso 7, diz que assim como o homem pensa, assim será. Talvez você pense no seu coração, mas é tão difícil controlar as emoções, é tão difícil controlar meus pensamentos. Quando pensa que não, eu já falei. Quando pensa que não, eu já comecei a sentir angústia. Como dominar os meus pensamentos? Como dominar os meus sentimentos? Hoje eu quero estar conversando com vocês sobre uma passagem da palavra em que Jesus nos ensina a ter o governo das nossas circunstâncias. E realmente, nós sabemos pelo estudo da mente que não é algo tão simples ter o controle das suas emoções, ter o controle dos seus pensamentos. Pensamentos, normalmente, às vezes acontece de forma automática, de forma simultânea, às vezes até no nível do nosso inconsciente. Por isso que é muito importante nós buscarmos a ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito é a região mais profunda do ser humano. E quando nós estamos conectados ao Espírito Santo, a sua palavra nos diz que o seu Espírito nos ensina todas as coisas. E o texto da palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Mateus 6, a partir do verso 25, o tão conhecido Sermão da Montanha. Diz assim: por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante que as roupas? Vejam os passarinhos que voam no céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês podem aumentar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Muitas vezes, as nossas circunstâncias querem falar mais alto. Por quê? Porque aquela situação que nós estamos vivendo, ela é real. Seja a provisão de um trabalho, seja a sustentabilidade da sua família. Muitas vezes falta de claridade a respeito do futuro, problemas relacionais, problemas no trabalho. Todas essas circunstâncias, elas são reais. E Jesus aqui, ele não estava tentando diminuir os impactos que essas circunstâncias têm nas nossas vidas, mas ele estava nos ensinando como reagir dentro dessas circunstâncias. De forma prática, Jesus estava nos ensinando a converter as nossas preocupações em conexão com ele, buscar a estabilidade que nós precisamos nele, colocar ali os nossos sentimentos de culpa, de insuficiência diante do seu altar. Jesus estava nos ensinando a desacelerar, se conectar com aquilo que é o eterno, buscar o renovo da nossa mente em orações fervorosas diante do seu altar. Jesus estava nos convidando a viver cada dia de forma que aquele dia fosse
pleno em sua presença. E que muitas vezes as dificuldades, os pensamentos acelerados nos roubam deste lugar, roubam a paz que Deus já deixou pra gente. Eu amo aquele texto da palavra que diz: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz já está em você, você só precisa acessar esta paz. Você precisa acessar as coisas maravilhosas que estão em Deus. Mas no meio dessa confusão de pensamentos, fica impossível ouvir a voz de Deus. Então Jesus aqui, ele estava nos dando instruções de como reagir diante das circunstâncias adversas da vida. E Jesus estava nos ensinando buscar a sua plenitude, buscar o seu reino em primeiro lugar. Muitas vezes, quando a gente pensa em reino de Deus, buscar o reino de Deus, às vezes a gente pensa na igreja, às vezes a gente pensa no serviço que a gente tem que prestar para Deus. Talvez a gente pense nesses aspectos, mas nesse contexto, Jesus estava falando de uma rotina, Jesus estava falando de circunstâncias adversas da nossa vida corriqueira. E Jesus estava nos ensinando que em tudo nós precisávamos buscar o reino de Deus. Que quando nós colocássemos diante dele o nosso coração de maneira genuína, ele teria espaço para trabalhar, para nos orientar, para nos mostrar. Esse mundo vai nos colocar em circunstâncias onde nós teremos que ter uma reação. E muitas vezes, nós não somos responsáveis pelos outros, mas nós somos responsáveis pelas reações que nós estamos tendo, muitas vezes com o nosso próximo, no estado de nervoso, de canseira, de fadiga. Muitas vezes você está vivendo, descontando tudo isso em outras pessoas. E nós, tão somente nós, somos responsáveis pelo que nós cativamos. Então aqui Jesus está nos ensinando a viver de uma maneira equilibrada em sua presença. É fácil, queridos? Não, é uma construção. Não é do dia para a noite. Não flui assim, de qualquer maneira. É uma busca constante, todos os dias no altar de Deus. De repente, cai ali, tropeça, levanta de novo, fala: Senhor, me ajuda. Eu quero continuar na minha rotina contigo. Eu quero ler a tua palavra todos os dias. Porque quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, ela que nos transforma. A palavra de Deus nos transforma de dentro para fora. Então, como o Espírito é a região mais profunda do nosso ser, uma vez que o Espírito Santo de Deus tem lugar para atuar em nós, isso reverbera nos nossos comportamentos, reverbera no nosso físico, nós temos mais saúde física, mental, espiritual, e nós vivemos com mais contentamento. Vivemos de forma plena, como o Senhor nos chamou, mesmo dentro das adversidades. Jesus não estava aqui anulando as dificuldades. Jesus falou várias vezes em sua palavra, nos evangelhos, que nós passaríamos tribulações, dificuldades, frustrações, mas que era para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, então nós também venceremos. Amém? Jesus estava nos ensinando o valor da vida, como a vida ela era mais valiosa do que qualquer outra coisa. O ar que nós respiramos hoje, a vida que nós estamos tendo hoje, o olhar do seu filho, o abraço do seu esposo, a comunhão, o cafezinho com a sua mãe, sabe? Tudo isso é o presente da dádiva da vida. E muitas vezes nós colocamos circunstâncias adversas como prioridade em lugares que elas não têm prioridade e temos dificuldade de nos desvencilhar daquilo que não nos faz bem rapidamente. Aconteceu um contratempo, pede ajuda do Espírito Santo e deixa para trás. Move para frente, faz planejamentos em melhorias, conversa com quem você precisa conversar, articula, mas vamos adiante, vamos para frente. Muitas vezes temos mesmo dificuldade de deixar para trás aquilo que nos faz mal, os traumas que passamos, as lutas que vivemos, as experiências adversas da vida, mas é importante olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e renovar a nossa mente, ter uma mente transformada pelo Espírito Santo. Os nossos pensamentos, eles projetam comportamentos. Então nós precisamos ter pensamentos de acordo com as Escrituras. E como nós vamos mudar o nosso pensamento? Renovando o nosso pensamento pela palavra de Deus, com declarações diárias da palavra de Deus. O inimigo, de tempo em tempo, vai tentar soprar na sua mente, trazer na sua cabeça, nos seus ouvidos, aquilo que é uma inverdade a respeito de quem você é em Deus. E somos nós que temos que nos levantar para dizer: não, apartai de mim, maldito. Jesus, quando foi tentado pelo adversário, ele usou as Escrituras e foi assim que Jesus venceu. E quando você ouvir um pensamento de insuficiência, um pensamento acelerado, você precisa ter textos da palavra que te posicione no lugar de fé. O dia que você estiver muito ansioso, você abre em Filipenses 4:7. Ali em Filipenses 4:7 fala: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes faça as suas petições diante de Deus. Você vai lembrando, vai trazendo à memória esses textos da palavra.
Com essa palavra, Jesus estava nos ensinando a importância que temos para Deus, a importância que temos para Ele. Ele estava dizendo que se até mesmo os pássaros, Deus os supre, que dirá a nós que somos seus filhos. Mais adiante no texto ele fala que até os lírios do campo Ele veste, que dirá a nós. E ele fala, nem Salomão em toda a sua glória vestiu como os lírios do campo. Ele estava falando quão importante você é para Ele, quão importante eu sou para Ele, e que nós podemos confiar na força do seu poder e colocar diante dEle as nossas necessidades, porque Ele é fiel e justo para nos abençoar. Então nós vamos orar agora, entregar diante de Deus as nossas ansiedades, fazer compromisso com Jesus de buscar mais a sua palavra, porque Ele tem renovo para mim e para você. Ele tem uma vida profunda nele. Ele tem revelações profundas para se revelar a nós. Enquanto nós buscamos o reino dele, todas as demais coisas das nossas vidas nos serão acrescentadas, em nome de Jesus. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Obrigada, Jesus, porque é o seu Espírito que nos convence das melhorias que nós precisamos ter. Jesus, se até mesmo os pássaros o Senhor supre, se o Senhor supre os lírios do campo, o Senhor também há de suprir, há de cuidar de nós até o fim das nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor é quem nós confiamos. Nós nos entregamos diante do Senhor, né? Neste momento, Senhor, colocando diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas lutas, Senhor, as nossas famílias, o direcionamento das nossas rotas, a sustentabilidade futura da nossa família. Ensina-nos, Senhor, a olhar para Ti e nós seremos completamente transformados. Jesus, Tu és maravilhoso. Jesus, Tu és tudo que nós temos. Nós Te agradecemos, Senhor, por as Suas ricas instruções, pela Sua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Estende a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre a minha vida neste dia, sobre a vida de cada pessoa que está aqui ouvindo esta oração. Em nome de Jesus, abençoa o dia, abençoa a semana, abençoa o mês, abençoa o futuro desta família, destas pessoas. Jesus, salva aqui as almas, liberta, cura, Senhor, faz obras extraordinárias, faz aquilo que só Tu podes fazer em nossas vidas. Esta é a minha oração neste momento. Cobre cada família com o Seu sangue, dá a provisão necessária para cada família, cura as enfermidades, liberta, Senhor, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, que este dia seja diferente para esta pessoa, que ele possa, Senhor, e que ela possa, Senhor, acessar lugares profundos em Ti, Senhor. Eu Te agradeço pela Tua palavra, Te agradeço por este momento de comunhão na Sua presença, e Te entrego, Senhor, a minha vida em Seu altar. Abençoe e supre as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço você que ficou até aqui comigo. Que a bênção que enriquece e não acrescenta dores seja sobre o seu coração e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.